Quem já passou pela experiência de morar numa república nunca esquece as vantagens e desvantagens de dividir um apartamento ou uma casa com universitários e recém-formados. As repúblicas são geralmente alegres, festivas, algumas muito festivas. Além disso, são uma alternativa econômica para quem mora numa cidade e estuda em outra. E ao contrário do que parece, nem tudo é permitido, principalmente quem mora em condomínio. Para entendermos sobre as limitações e responsabilidades, conversamos com o advogado especialista em direito imobiliário, Rodrigo Carpá. A legislação, ela não trata especificamente de espaços para estudantes. Então, é uma locação que é realizada ou num condomínio ou numa residência, e ali é realizado, conforme o ajuste com o locador, a moradia desses estudantes. O que ocorre é que quando essas repúblicas estão dentro de condomínios, dentro de prédios onde residem mais pessoas, muitas vezes o locador também não tem ideia de quantas pessoas vão habitar. Então isso acaba trazendo diversos transtornos para o condomínio e fazendo com que o síndico force o locador a despejar esse inquilino, que muitas vezes não é nem mais o inquilino inicial, porque muitas vezes a pessoa já terminou a faculdade e já passou o imóvel para terceiros, e fica sendo uma relação que vai se perpetuando em um contrato de locação antiga, e o condomínio muitas vezes não sabe para onde correr, como resolver essa situação. E como nesse caso o proprietário ou imobiliária ficam sabendo da mudança de moradores, eles podem investigar o que está acontecendo? Eles podem questionar quem está morando? Ele não só pode, como ele deve. O que acontece, por falta de orientação, o síndico simplesmente entende por bem de proibir a república e muitas vezes coloca isso ou numa convenção de um condomínio ou coloca isso numa regra da Assembleia. Isso é ilegal, porque ele não pode impedir com que o proprietário exerça o direito de propriedade de alugar um bem para terceiro. O que vai poder ser impedido, e é aí que está o cerne da questão, é regular essa relação. O proprietário, ele não pode, de forma indiscriminada, deixar com que faça uma alocação inicial para uma pessoa sem saber a finalidade. Então ele precisa realmente pesquisar quem vai estar naquele imóvel, quem vai fiar aquele imóvel, quem vai garantir o pagamento do aluguel, que isso é interesse dele, mas também inserir no contrato que a convenção deve ser respeitada, o regimento interno deve ser respeitado. Senão, muitas vezes, isso traz dor de cabeça para ele, porque o condomínio, o síndico não vai entrar com uma ação contra aquele morador, aquela pessoa que está na república. Essa pode simplesmente sair e mudar. Mas o síndico, o condomínio, vai ingressar com uma ação em juízo contra aquele que locou esse bem. Então, o proprietário deve sim fazer um esforço maior, entender qual a situação. Por exemplo, ele está alocando um apartamento de 3 dormitórios, ele não pode permitir que 10 pessoas habitem aquela residência. Como é que ele pode limitar isso? Deixando explícito no contrato. Essa alocação, ela é direcionada para a moradia de fulano de tal, ciclano de tal e beltrano de tal, ponto. Isso restringe com que esse bem seja muitas vezes sublocado. Restringir também essa sublocação sem anuência do proprietário. São medidas que impedem com que esse imóvel vire de fato uma república. Então o condomínio ele não pode proibir o estudante, ele pode inibir um formato que traga problemas tanto ao sossego, segurança dos que ali coabitam. Ter problemas com moradores de república, com bagunças, perturbações, é comum no Brasil? Causa muito problema no Brasil porque a terminologia república, simplesmente a terminologia, ela muitas vezes a pessoa está residindo ali com um amigo e são estudantes e ela é mal intitulada. Às vezes o síndico fala ali é uma república, mas não, são 2 pessoas residindo, isso não teria problema. Da mesma forma, se um pai de família que tem 3 filhos e se os 3 filhos forem estudantes, ali também seria uma república. Então, eu não gosto da terminologia. Eu acho que o que deve ser regulado é como que a unidade deve ser habitada, independente de serem estudantes ou não, mas, via de regra, os espaços destinados a estudantes dentro de condomínios, de forma indiscriminada, república ou não, traz sim transtorno, porque o condomínio tem aquela vida, tem aquele dia a dia, ele presta para a moradia. A finalidade inicial dele é para a moradia de famílias. A partir do momento que você tolera com que pessoas usem aquele espaço
sejam estudantes ou não, com uma alta rotatividade, isso aumenta a probabilidade de gerar incômodo para aquela coletividade. Para evitar problemas, os proprietários devem pesquisar a convenção de condomínio, conversar com o síndico e sondar a vizinhança antes de alugar o imóvel para repúblicas. Já os estudantes precisam se preocupar em cumprir as normas. Céci Maciel para a Central Cultura de Comunicação.